Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, na química orgânica, falando sobre a classificação da cadeia carbônica. A cadeia carbônica, basicamente, a gente segue esse fluxograma para chegar na classificação correta, a fim de que não haja confusão. Então, a primeira classificação é a seguinte: ela é uma cadeia aberta ou fechada. Entendemos por fechada aquela que há formação de ciclo, e por isso a cadeia fechada ela pode ser chamada de cíclica. Quer dizer, ela não tem início e não tem fim. Eu não consigo identificar qual é o primeiro átomo de carbono da cadeia, já que ela vai formar um ciclo, porque ela é fechada. A cadeia aberta, eu consigo identificar duas extremidades ou mais para ela em termos de carbono. Então, eu vou ter o carbono onde começa, o carbono onde termina, e posso ter outras extremidades com carbono. Então, ela é chamada de aberta ou acíclica, quer dizer, ela não forma ciclo. Para a cadeia aberta ou acíclica, eu tenho três possibilidades de classificação. A primeira é saber se ela é normal ou ramificada. Normal é aquela onde eu só tenho duas extremidades de carbono. Ramificada, eu vou ter três extremidades ou mais. Essas extremidades a mais, elas são chamadas de ramificações ou radicais. O segundo momento, eu vou classificá-la com relação à saturação. Ela pode ser saturada ou insaturada. Ela será saturada quando tiver apenas ligações simples entre carbonos. E ela será insaturada se ela tiver dupla ou tripla entre carbonos. Se eu me deparar com uma dupla entre C e O, então quer dizer C dupla O, esta cadeia ela pode não ser insaturada, porque para ser insaturada a dupla ou a tripla tem que estar entre dois carbonos. Homogênea ou heterogênea, a terceira classificação para cadeias abertas. Homogênea é quando a cadeia ela é formada apenas por carbonos, quer dizer, eu não tenho um átomo diferente no meio de dois carbonos. Se entre dois carbonos eu tiver um átomo de oxigênio ou de enxofre, aí essa cadeia vai ser chamada de heterogênea. Tudo isso eu vou mostrar com exemplos para vocês daqui a pouco. Agora, cadeia fechada ou cíclica, a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o ciclo é um ciclo de benzeno? Como que eu vou identificar o benzeno? O benzeno, ele é um hexágono, ele tem um formato hexagonal, então são 6 carbonos, com 3 duplas alternadas, quer dizer, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Se esse ciclo for o benzeno, a minha cadeia vai ser chamada de aromática. Se o ciclo não for o benzeno, ele vai chamar de alicíclica. Se ela for alicíclica, ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada só tem simples ligação entre carbonos. Insaturada tem dupla ou tripla, podendo ser mais de uma entre carbonos. Homocíclica é quando o ciclo é formado exclusivamente por carbonos, quer dizer, não há um átomo diferente do carbono dentro do ciclo. E heterocíclica é quando eu tenho carbonos e entre dois carbonos eu tenho um átomo diferente, que é chamado de heteroátomo. Hétero é diferente, né? Então eu tenho um átomo diferente entre carbonos. E a aromática, por que a aromática eu não preciso classificar em saturada e insaturada? Lembra que eu disse que a aromática tem que ter o benzeno? E o benzeno não tem que ter 3 duplas alternadas? Então, obviamente, toda vez que for aromática, ela já
já vai ser insaturada, porque vai ter as duplas lá. A questão com relação à aromática que eu tenho que ver é: essa aromática ela é formada por um único benzeno, quer dizer, é mononuclear, um único benzeno, ou são dois ou mais benzenos, chamados de polinuclear. Se for mais de dois benzenos, esses benzenos podem estar grudados, quer dizer, condensados, diretamente ligados, ou eles podem ter, por exemplo, um benzeno, uma outra ligação, um outro átomo e outro benzeno lá na frente. Então, quer dizer, eles são isolados, tá bom? Aqui eu começo a exemplificar, isso vai clarear bastante para vocês. Então, eu coloquei definição por definição. Primeiro é com relação à cadeia, que vai ser aberta, acíclica ou alifática, que é outra nomenclatura. A cadeia aberta é aquela que possui pelo menos duas extremidades ou pontas. Então, quer dizer, ela tem pelo menos duas, ela pode ter mais de duas. E não há nenhum encadeamento, não tem fechamento, eu não vejo ciclo e não vejo anel. Então, aqui eu tenho uma extremidade e outra extremidade, então ela é aberta. Aqui eu tenho também a mesma coisa, uma extremidade e outra extremidade, ela é aberta. Aqui também eu tenho duas extremidades. Perceba o seguinte, é uma sequência onde eu não vejo anel, tá? Eu não vejo uma parte fechada, uma parte arredondada. Já na cadeia fechada cíclica ou alicíclica, não tem extremidade e nem ponta. O que eu vejo são cadeias fechadas formando um encadeamento, um ciclo, um núcleo ou anel. Então, aqui esse primeiro aqui é um hexágono. Vocês podem perguntar, Paula, é o benzeno? Não é. Por que não é o benzeno? Apesar de serem 6 carbonos, não tem duplas. E para ser benzeno, eu tenho que ter 3 duplas alternadas, tá? Aqui também vejo uma cadeia, um anel com 4 carbonos, tá? E aqui também 4 carbonos fechados. Existe uma outra classificação que nós não falamos naquele fluxograma, porque é uma classificação à parte, vamos assim dizer, que é quando a cadeia for mista. O que é a cadeia mista? Eu tenho uma parte que é fechada e tenho uma parte que é aberta. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu vejo uma parte fechada e vejo duas partes abertas. Vejo uma parte fechada, que é exatamente o benzeno, e vejo extremidades abertas. Então, eu digo que a cadeia é mista, tá? Agora, quando a cadeia for aberta, eu vou aqui classificá-la como sendo normal, reta ou linear. A gente tem que tomar cuidado porque as classificações, elas têm sinônimos, né? Então, falar que ela é normal, falar que ela é reta ou falar que ela é linear é a mesma coisa. Ocorre quando eu tenho um carbono inicial e um final, quer dizer, eu tenho só duas extremidades ou duas pontas e eu tenho carbono só primário e secundário. Eu não tenho carbono terciário. Por quê? Porque se eu tiver carbono terciário, ela já vai ter ramificações, aí ela não vai ser normal, ela vai ser ramificada. Então, nesse primeiro exemplo aqui, começo, fim, quer dizer, duas extremidades. Começo, fim, duas extremidades. Alguém pode falar, Paulo, e esse O? Esse O não entra na classificação, porque só entra para nós carbono. Então, são duas extremidades de carbono. Esse O tá fora. Aqui, apesar de ter uma configuração que não é retinha, ela só está numa configuração espacial em que ela está distorcida, mas ela continua tendo um início e um fim, por isso ela é normal, reta ou linear. Veja agora a cadeia ramificada. Na cadeia ramificada eu tenho 3 ou mais extremidades e normalmente eu vou ter carbono terciário ou quaternário nela. Então aqui nesse primeiro exemplo, olha, eu tenho 3 extremidades de carbono, então ela é ramificada. E nesse segundo exemplo eu tenho 4 extremidades, olha só, 1, 2, 3, 4, então também é ramificada. Com relação à saturação, só entra na minha classificação as ligações feitas entre carbono. Então, para ser saturada, vou ter apenas ligações simples entre carbonos. Veja, no primeiro aqui, saturada com certeza,
só tem simples ligações. No segundo quadradinho aí eu vejo uma dupla, mas é entre C e O, então ela não conta para mim, porque entre carbonos é tudo simples, então é cadeia saturada. Aqui também é cadeia saturada. E aqui, que é uma cadeia fechada, mas só tem simples ligação entre carbonos, ela também é saturada. Aí depois, para ser insaturada, eu tenho que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla. Eu posso ter várias duplas ou várias triplas também, no mínimo uma, entre carbonos, tá? Então aqui no primeiro quadradinho eu vejo uma dupla, no segundo quadradinho eu vejo uma tripla, e no último aí, que é uma cadeia cíclica ou fechada, também vejo uma dupla entre carbonos, portanto são 3 cadeias insaturadas. Cadeia homogênea é aquela em que não possui nenhum heteroátomo, quer dizer, não existe nenhum átomo diferente entre carbonos. Então aqui no primeiro quadradinho tudo carbono, então ela é homogênea. No segundo quadradinho eu vejo um oxigênio, mas não é um oxigênio entre 2 carbonos. Então ela continua sendo homogênea. E no último aí, que é uma cadeiazinha fechada, ela também é homogênea. Agora, quando que ela será heterogênea? É quando eu tenho um átomo diferente entre carbonos. Então aqui no primeiro, ó, eu tenho um O entre 2 carbonos. Então ele funciona como heteroátomo, ela é heterogênea. No segundo quadradinho eu tenho um O, também é heterogêneo, tá? E no terceiro aqui, se eu perguntar para vocês ali, quem é o heteroátomo aqui nesse último quadradinho? Não é o O da dupla. Por quê? Porque ele não está entre 2 carbonos. Esse aqui, que é o heteroátomo, porque ele está entre 2 carbonos, tá ok? Quem que pode funcionar como heteroátomo? Normalmente é o oxigênio, nitrogênio, P e S. Cadeia aromática, eu tenho que ter pelo menos um anel benzênico, ou simplesmente benzeno, ou anel aromático. A fórmula do benzeno é C6H6. E eu coloquei aqui para vocês, é um hexágono, quer dizer, são 6 carbonos, né? Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. São alternadas, como o carbono é tetravalente, ele sempre faz 4 ligações, sobra um H para cada. Eu posso representar o benzeno assim também, eu faço o hexágono e faço no centro dele esse círculo, indicando que essas duplas alternadas, elas vão se movimentando, fazendo um efeito de ressonância, tá bom? Esse benzeno pode se ligar ao OH ou ele pode simplesmente ser substituído por radicais. Nesse caso CH3 e nesse caso CH2CH3. Para fazer essa ligação aqui no benzeno, tem que sair o hidrogênio que estava aqui e que estava aqui. Por quê? Porque senão o carbono fica com mais de 4 ligações e isso é impossível. Aqui então, eu tenho essa cadeia aromática mononuclear, porque só tem um núcleo benzênico. Aqui ela é polinuclear, certo? São 2, e como eles estão condensados, eles estão unidos, eu digo que são condensados. 2 benzenos condensados é chamado de naftaleno ou naftalina, e quando eu tenho 3 benzenos condensados, é chamado de antraceno, que é um composto presente no cigarro. Relembrando então, aqui nós temos alguns exemplos em termos de exercício. Nós pedimos aqui nesse exercício para você classificar. Então, a primeira coisa aqui, trata-se de uma cadeia fechada, obviamente, tá certo? Ela é fechada e eu não vejo a presença do benzeno, então ela não é aromática, ela é alicíclica, né? Ela é alicíclica. Com relação à saturação, tem uma dupla, mas não está entre carbonos, tá? Então, entre carbonos são só simples ligações, então ela é saturada, tá ok? Tem heteroátomo? Tem o N. O N está entre 2 carbonos, então ela é heterogênea. E como tem um único núcleo, tem um único ciclo, ela é chamada de mononuclear. Então, a resposta correta é a letra C, tá certo? Letra C. Aqui também ele pediu para classificar as cadeias carbônicas. A primeira é uma cadeia aberta ou acíclica, porque só tem 2 extremidades. Entre carbonos só tem simples ligações, então ela é saturada, tá certo?
ela é normal ou ela é ramificada? Ela é normal, porque só tem duas extremidades, só tem carbonos primários, tá? Tem o S aqui, o S é um átomo diferente entre dois carbonos, então ela é heterogênea, certo? A segunda aqui, ela também é uma cadeia aberta ou acíclica. E eu vejo aqui uma extremidade, duas, três extremidades. Esse carbono é um carbono terciário, porque tem 3 carbonos em volta dela. Então, ela é uma cadeia ramificada, porque tem 3 extremidades. Ela é saturada, porque só tem simples ligações entre carbonos. E pergunto para vocês, ela é homogênea ou heterogênea? Apesar de ter o S não está entre 2 carbonos, então ela é homogênea. A número 3, aberta ou fechada, ela é aberta, não vejo ciclo. Ela é normal ou ela é ramificada? Ela é normal, porque só tem 2 extremidades. Ela é saturada ou insaturada? Ela é saturada, porque só vejo simples ligações entre carbonos. Se alguém me falar, e essa dupla? Essa dupla não está entre carbonos, ela está entre C e O, então ela não entra para a classificação. Pergunta, ela é homogênea ou heterogênea? Vejo 2 oxigênios. Este O aqui faz com que ela seja heterogênea, porque é um heteroátomo entre 2 carbonos. Então, ela é aberta, ela é normal, ela é saturada e ela é heterogênea. A número 4, aberta, certo? Ela é normal, quer dizer, ela só tem 2 extremidades. Ela é saturada, porque só tem simples ligações entre carbonos. E ela é heterogênea, porque ela tem esse oxigênio entre 2 carbonos. Mais um exercício aqui. Essa cadeia é bem grandona, nós vamos classificá-la. Primeiro, aberta ou fechada? Ela é aberta. Ela é aberta porque não vejo ciclo, tá? Então, ela é acíclica. Pergunta, ela é normal ou ela é ramificada? Olha quantas extremidades. 1, 2, 3, 4. Então, ela é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada porque vejo duplas entre carbonos. Então, essa primeira aqui tá fora, porque tá falando que ela é saturada. Essa tá fora, porque tá falando que ela é normal e ela é ramificada. Essa tá falando que é alicíclica. Ramificada, ela não é alicíclica porque ela não é fechada, né? Letra D, acíclica, confere, ela não tem ciclo. Ela é ramificada? É. Ela é saturada? Sim, ela é insaturada porque ela tem dupla. Ela é homogênea? Sim, ela é homogênea. Porque entre carbonos eu não tenho nenhum átomo diferente. Tem um O, mas o O não está entre carbonos. Então, a resposta correta é a letra D. Então, por enquanto, a respeito desse conteúdo de classificação de cadeias carbônicas, é isso aqui. Muito obrigada.